Olá, esse é o terceiro vídeo da série Cultura. É uma série que trata da formação humanística e da sua importância para todas as pessoas, aliás. No primeiro vídeo da série, a gente viu um conceito mais positivo de cultura. No segundo vídeo da série, nós vimos um conceito mais negativo, em contraposição com uma formação técnica utilitária ou pragmática. Essa contraposição, no entanto, como toda contraposição didática, ela é ultra simplificadora e exagera a diferença, ignorando um pouco as semelhanças e as proximidades. A verdade, no entanto, é que não existem atividades não culturais, não existe nada que o ser humano faça, ou nenhum momento, aliás, da vida humana que não seja cultural, ou que não seja também humanístico, que não esteja permeado daqueles valores que nós reconhecemos como os valores humanísticos. Por outro lado, praticamente também não existe nenhuma atividade onde não haja pelo menos alguns interesses, algumas preocupações técnico-utilitárias envolvidas. Se você pensa, por exemplo, num piano, que é um instrumento que a gente notoriamente associa com a formação humanística, o piano ele vai exigir conhecimentos técnicos, disciplina, um investimento de tempo, de dinheiro, que tem muito a ver com a vida prática, a vida utilitária, e que, não obstante, são fundamentais para você aprender a tocar piano ou sequer aprender a gostar de ouvir música clássica, por exemplo. Então, sempre vai haver uma ligação razoavelmente forte entre o humanismo e um tecnicismo, um utilitarismo. Separação absoluta, ela não existe na vida nem na consciência humana. No entanto, voltando a essa contraposição e explorando o seu valor didático, a gente poderia dizer o seguinte: a formação humanística ou a aquisição de cultura no sentido humanístico, ela é muito diferente da formação técnico-utilitária e da forma, até dos propósitos pelos quais a gente busca adquirir uma formação mais técnico-utilitária. Uma dessas diferenças radicais que separa a formação humanística da formação técnico-utilitária é o fato da formação humanística ela fazer referências em rede. Ela traz, por assim dizer, pelo fato de que os objetos culturais eles são desenvolvidos historicamente e são desenvolvidos sempre em ligação com todos os outros objetos culturais, de uma forma integral muito ampla, esses objetos eles sempre trazem uma carga histórica, um peso, né, de símbolos, de referências, de conotações, às vezes muito sutis, às vezes implícitas, às vezes semiconscientes ou inconscientes até, não explicitadas, que uma formação técnico-utilitária vai combater fortemente e vai tentar eliminar do seu método didático, da sua forma de se apresentar, da sua forma de ensinar. Nós, no mundo moderno, nós nos acostumamos tanto com textos menores, muito diretos, monotemáticos, né? Apresentam o mesmo tema do começo ao fim, de uma forma clara, às vezes chegando ao ponto de ser infantilizada, que nós nos tornamos cada vez mais incapazes de lidar com a complexidade, com a dialética, com as referências cruzadas que na formação humanística ou no quadro de entendimento dos objetos culturais que estão envolvidos na formação humanística é inevitável, né? Você não pode escapar de navegar nesse labirinto um pouco obscuro, um pouco nebuloso e com excesso de referências que não são sabidas, não são conhecidas, sem muita prática, sem muita familiaridade. Então, um problema sério da abordagem atual, da abordagem contemporânea, né, sobre a cultura e sobre os seus objetos culturais, é que nós temos uma expectativa irreal de facilidade, simplicidade e rapidez na sua transmissão.
Em outras palavras, a gente quer uma espécie de manual, um passo a passo, que seja claro, não seja ambíguo e que, em uma questão de minutos ou horas, ensine para nós o que é arte, o que é política, o que é religião e assim por diante. Como isso é impossível, devido à própria natureza dos objetos culturais serem historicamente carregados, portadores de significados que vão se construindo, né, artesanalmente, organicamente, e que não são inventados pela mente humana para serem objetos claros e distintos, segundo um modo de pensar mais analítico, mais técnico de novo, né? Porque isso é impossível e porque isso não vai acontecer, o normal é que o sujeito moderno ele vai se intimidar quando ele entra num museu, quando ele entra numa igreja, quando ele entra numa assembleia política, ele vai ver que há um excesso de bagagem de referências que ele ali não domina, ele não vai encontrar manuais, nós não vamos achar manuais rápidos, fáceis e que nos deem todos os conceitos suficientes em tempo hábil para a gente fazer um uso só instrumental daqueles objetos, e o cidadão moderno, no final das contas, ele vai dar as costas para a religião ou para a política ou para a arte ou para outras dimensões, outras estruturas da vida cultural, outras estruturas maiores, por assim dizer, da vida cultural, como essas três, e isso vai impedir ou, no mínimo, desestimular o seu acesso à cultura. Então essa é uma primeira coisa que a gente tem que assumir. Não é possível fazer um manual técnico de cultura. O que é possível fazer é uma exploração quase que geográfica, lenta, em que a gente vai, até certo ponto, levado pela mão. E, na maioria do tempo, na maioria das vezes, a gente tem que ir sozinho, degustando, olhando, averiguando as múltiplas regiões culturais, múltiplos objetos culturais, até a gente adquirir uma familiaridade com eles e passar a entrar no museu e entender, por exemplo, as referências à Bíblia, as referências à mitologia grega, as referências aos acontecimentos históricos, aos grandes conquistadores ou à vida dos santos e assim por diante. Se a gente não tiver essa paciência e essa consciência de que é assim que se adquire cultura, de que é assim que se adquire cultura humanística, especialmente, a gente vai abandonar a tarefa antes dela começar. A gente vai, inclusive, acusar aqueles que estão tentando nos ajudar nesse caminho de serem, às vezes, prolixos, às vezes obscuros, às vezes, para usar um termo técnico, né, excessivamente dialéticos e pouco analíticos ou pouco transparentes. Mas a verdade é que a própria estrutura dos objetos culturais é assim e que, portanto, a gente tem que aprender a sua própria dinâmica de funcionamento. E a boa notícia é a seguinte: nós fazemos isso também de uma forma mais ou menos instintiva. A gente nem sempre entra num ambiente de alta cultura, num ambiente com excesso ou até uma poluição visual, auditiva, de estímulos, de símbolos, e a gente deseja dominar e dissecar analiticamente todas as referências e todos os símbolos. A gente aceita que é assim, o ser humano está preparado para isso, o espírito humano sabe lidar com isso, porque nós nascemos num ambiente que nós não dominamos. Um ambiente que tem excesso de objetos, tem excesso de fenômenos, tem uma linguagem com milhares e milhares de palavras, algumas com múltiplas conotações, com múltiplos significados, e nós lidamos muito bem com isso aos 2, 3, 4 anos de idade. Quer dizer, é natural para o ser humano navegar nesse ambiente meio poluído, né? Meio complexo demais para que a gente tenha um entendimento claro e discernimento de uma coisa e outra. E mesmo assim, a gente, com o tempo, a gente vai fazendo a diferenciação, o discernimento entre os objetos ali que estão diante dos nossos olhos,
e vamos obtendo sucesso em extrair o seu significado. No próximo vídeo, então, nós vamos tratar das 4 superestruturas culturais de acordo com apontamentos da filosofia de Hegel.